Eu me lembro que eu te dei uma aliança de prata. Prata nada, era de latão. De latão, né? Latão. A gente entrou naquelas lojinhas hippie, lembra? E aí a gente pegou um anelzinho de latão mesmo. Falou, vamos ficar noivo? Vamos. Então, mas você foi lá em casa. Então eu fui, mas só que é o seguinte, o que acontece? Você falou com meu pai. Falei, mas tudo está errado, estava errado. A gente fez o errado. Então hoje eu tenho consciência, né? Eu pedi perdão para o seu pai? Pedi. Porque a gente tem um entendimento. Então, às vezes a gente faz aquilo que a gente acha que é correto. O problema é que o marido, né, vamos supor, eu fico imaginando o cara que vier pedir as minhas filhas em casamento. Eu tenho certeza que ele vai cuidar muito melhor da Vitória, da Kiara, né, os maridos, melhor do que eu. Porque esse é o sistema do casamento, né? Só que pode ser que não. Pode acontecer. Então, se a pessoa seguir a Bíblia, com certeza ela vai fazer isso. Então, vamos entender aqui um pouco o que a gente fez errado. Eu, literalmente, eu fiz errado. Eu estava fazendo com você algo que não deveria ter feito. Só que a gente foi morar junto, né? O Vitor, na época, quando a gente namorava, Vitor morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo, e aí, né, namoro à distância nunca dá certo. Praticamente, o Vitor se mudou para São Paulo, e a gente estava morando junto. Ou seja, é algo que a gente vê, né? Existe lá a lei da união estável, onde depois de um determinado, né, período que um casal já está junto, eles já são considerados casados perante a lei. Ou seja, eles têm direitos, eles têm deveres, né, na questão de herança, partilha de bens. Perante a lei, isso existe, mas isso é não proteger é isso. Uma certidão de casamento. Isso, na verdade, te dá os direitos, mas você não é casado no papel. Isso são leis estipuladas por homens para proteger os direitos da mulher e do homem, né? Então, você imagina, então a gente fala de casamento, a gente sempre fala de casamento, é um contrato. Aliás, Vi, peraí, só para continuar a questão da lei cívica, eu estava vendo que nos Estados Unidos chama common law, se eu não me engano, é common law. E não é reconhecida em todos os estados americanos. Então, em alguns estados, essa lei simplesmente não existe. Ela só é reconhecida em alguns lugares. Eu coloquei aqui o nome da lei. Tem um nome eu acho que é common law marriage. É isso mesmo. Você vê, até a própria justiça, né, tenta proteger e até a própria justiça tenta liberar. Então, assim, a gente vai chegar lá porque eu queria falar desses dois iluministas, né, que são perigosíssimos e hoje são estudados em faculdade, referência em diversas pessoas. Aliás, é chique, né, você falar você fala dele, Voltaire e Rousseau. Iluminismo. Né? São dois, eu digo, são dois incircuncisos que destruíram os valores bíblicos e hoje em dia são estudados, né? Mas, vamos voltar, então, para a gente ter... Porque hoje a gente tem um entendimento bíblico. Mas eu só queria falar quem são eles primeiro, porque as pessoas precisam saber quem são esses dois, né? O Voltaire e o Rousseau, né? Eles criticavam a igreja, a moral cristã, e diziam que a sociedade tinha que se livrar das regras de Deus. Uau. Eles abriram a porta para a ideia de que o homem podia viver baseado só nos seus sentimentos. Presta atenção, o perigo hoje em dia, quando a gente começa a botar isso, olha a mistura desses caras hoje em dia que tem esse evangelho que prega muita prosperidade, é a mistura disso, olha só o que eles faziam. Viver baseado só nos sentimentos e na sua própria razão, sem precisar da Bíblia como autoridade. Isso é terrível. Então, aí nesse ponto que eu queria chegar, se nós, estou voltando para a gente em 1999, né? Onde para a gente era normal ter uma união estável, morar junto, mas não estar casado, né? Se a gente parar para pensar, hoje a gente tem esse entendimento bíblico, mas antigamente a gente não tinha. Agora, uma tristeza que existe dentro da igreja é que muitos cristãos moram junto. E eu queria te dizer que isso, perante aos olhos de Deus, isso aí é fornicação. Isso não deve existir de maneira alguma. Se você tem um relacionamento,
né, conjugal, Isso é um absurdo. sem estar casada no civil e perante a Bíblia, perante a Deus, né, no religioso, você está em fornicação. Se você tem um relacionamento extraconjugal, você está em adultério. Mas, voltando para a gente, em 1900 e bolinha, para a gente era normal, né, Vi? Porque o que é ensinado no mundo secular é que realmente você aprende assim, ai, não, vamos morar junto para ver se dá certo. Sim. E se der certo, a gente, maybe, de repente, talvez a gente case. Aí eu fico pensando, gente, olha que loucura. Em primeiro lugar, se a gente soubesse de onde veio essa ideia, esse movimento, né, com tudo isso que você leu, que é totalmente anti-Deus, a gente jamais teria feito, independente de ser cristão ou não. E a gente achava bonito, às vezes a gente acha bonito, porque quando você não entende, exemplo, eu achava bonito Che Guevara, achava legal. Ah, essa coisa, libertino. O socialismo, né, a gente começa a ver essa coisa toda, eles falam, ah, Jesus é... O grande problema dessa filosofia, dessa coisa bonita, é romântica, né? Cool, né? É cool, é legal. Aí a pessoa não estuda, aí ela fala assim, lê a Bíblia, ah, mas quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é um livro antigo, tá atrasado. Então, assim, quando você não tem um entendimento, né? Quando você não entende de teologia, da seriedade do que é aquilo, e é difícil a gente olhar para trás e falar assim, cara, eu não posso acreditar como se fosse um menu, pegar isso aqui é certo, isso aqui vou juntar. Aí o cara começa a criar a religião dele, que é o sincretismo, o que acontecia lá atrás. A pessoa pegava, né, a lei, né, a lei judaica naquela época e começava a misturar. Não, pode isso, pode aquilo. E ela começa a criar a religião dela. Então esse é um grande perigo que hoje acontece hoje nas igrejas. Então, dependendo do cristianismo que você vive, tem pastores aí, tem um cara, né, pregando, ele era um cara bíblico, hoje em dia prega casamento aberto, fala coisas terríveis. E né? uma coisa que a gente percebe também é que, como a santificação é um processo, tem muitos pastores que dão a desculpa para passar a mão na cabeça das ovelhas. Eles falam que a ovelha ainda está no processo, né? Que se eles forem, de repente, muito rígidos com elas, elas vão se afastar. E isso é péssimo também. Péssimo, porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que exortar, né? Então, com amor e com respeito, mas o irmão que está no pecado, que está fazendo algo errado, ele tem que ser exortado. Eu vou dar um exemplo. O Davi, o nosso filho mais velho. Quantas vezes a gente não concorda com ele? A gente continua sendo pai, mas a gente fala assim, isso está errado. Aí depois de uma semana, 2 semanas, ele volta, mamãe, papai, eu queria te pedir perdão, porque vocês tinham razão. É porque ele estudou e foi ver. Porque o grande problema, quando você chega com 20 anos de idade, é que quando a gente olha para a gente com 20 anos de idade, a gente olha para o nosso filho com 20 anos de idade, a gente fala assim, caramba, eu era praticamente um ignorante comparado aos nossos filhos. Eu, na idade da Vitória. Principalmente quando a gente fala em relacionamento, são valores de casamento, de valores morais. Os valores morais meus naquela época, eu era literalmente um hipócrita, né? E justamente, quando eu olho para trás, eu falo, gente, Deus me salvou, literalmente me transformou. A misericórdia. A misericórdia dele. Só que, de repente, tem alguém agora assistindo a gente e essa pessoa está assim, caramba,